Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 2, verso 17 ao verso 24, quando nós temos aqui Paulo se antecipando aos judeus, aquilo que provavelmente os judeus iriam responder a essa sequência de ensinos que ele fala sobre o fato de que nós não podemos confiar na lei para nos salvarmos. Que diante do tribunal do Senhor, diante do juízo do Senhor, não há como sermos aprovados pela lei do Senhor. Ele antecipa, em primeiro lugar, do verso 17 ao 24, quando ele fala sobre como os judeus provavelmente iriam reagir ao falar sobre o conhecimento da lei. O verso 17 nos diz: mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, ele passa a citar o que os judeus iriam responder diante dessa sequência de ensino que ele fala sobre a realidade de todos diante da lei do Senhor. Aqui nós temos no verso 17 até o verso 20 a série de argumentos levantados por um judeu diante dessa sequência. Uma pessoa responderia diante de Paulo dessa argumentação dele sobre o estado do homem e a imperfeição do homem diante do santo julgamento do Senhor. Ele responderia como ele sendo um judeu e ele confiava na lei e ele se gloriava em Deus. Se toda a argumentação que Paulo está levantando é para fazer o homem entender que ele não pode confiar na lei, que ele não pode confiar em suas próprias obras, porque na realidade a lei vai mostrar o quanto nós estamos distantes do Senhor, o quanto o Senhor é santo e nós somos pecadores, nós somos transgressores dessa lei. Mas esse judeu iria refutar Paulo, iria tentar refutar ele, questionar a Paulo, dizendo exatamente que ele confiava na lei, que ele confiava nas suas obras, em obedecer à lei, porque ele queria se alegrar em Deus, ele queria se gloriar em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, Paulo trata com um judeu que conhece a vontade de Deus e que aprova. Ele não rejeita a palavra de Deus, ele não rejeita a revelação do Senhor. É um judeu que no seu passado ele gastou horas e dias e anos em estudo da palavra de Deus, ele foi instruído na palavra de Deus por mestres, ele foi educado no conhecimento da vontade do Senhor. Se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, ele sabia, esse judeu, como ele poderia ensinar, estava convencido disso, usar a palavra de Deus para orientar pessoas que eram ignorantes, pessoas que andavam em caminhos de trevas. E ele poderia usar a palavra de Deus para orientar essas pessoas, aconselhar, exortar, tirar elas de falsos conceitos, de falsos caminhos e conduzir elas no caminho do Senhor, porque ele tinha muito conhecimento da palavra de Deus, ele tinha um treinamento por toda a vida no ambiente judaico, ele cresceu ouvindo a palavra de Deus e respeitando a palavra de Deus. O verso 20 diz: instrutor de insensatos, mestre de crianças, e tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Aqui marca a vida de um judeu que ele se preocupava em ensinar para os seus filhos, para as crianças, se preocupava em olhar para a lei e ter alto respeito, alto valor sobre a lei, quando ele considerava que a lei era o caminho da sabedoria, o caminho da verdade. Era por intermédio da lei, da revelação do Senhor, que ele iria conhecer mais do Senhor, ele iria entender o verdadeiro caminho de sabedoria, o caminho bom para a sua vida. O judeu, ele olhava para a lei como, nessa perspectiva, como um caminho que traria conforto e segurança para a sua própria vida. Só que o problema disso tudo, que isso que acontecia na vida desse judeu, e que era bom ele
ele viver num ambiente de estudo da palavra de Deus, ele educar os seus filhos e ele orientar as pessoas pela lei do Senhor e ele ter a lei como um caminho de sabedoria. Mas o problema é que quando nós pegamos até as nossas próprias virtudes e nós as usamos como instrumentos, como a moeda para nos garantir a nossa aceitação diante de Deus, isso se torna um problema. Até as nossas virtudes, elas se tornam um pecado. Porque nós não a usamos, nós não fazemos uso delas para glorificar a Deus, mas para exaltarmos a nossa própria pessoa. Quando nós fazemos uma obra ao Senhor, com a motivação de nós sermos glorificados, nós sermos aprovados, nós sermos exaltados, essa obra ela não é uma obra aceitável ao Senhor, ela não sobe como uma obra que agrada ao Senhor. Porque quando nós servimos a Deus, nós precisamos entender o quanto nós somos dependentes dele, o quanto nós somos imperfeitos, e que o nosso melhor não nos faz garantirmos a nossa salvação. O nosso melhor não chega ao ponto de nós olharmos para a lei e dizermos que nós confiamos na lei, nós estamos descansando da lei, nós nos gloriamos na lei pelas nossas próprias condutas. Quando nós pensamos nisso, nós estamos nos apartando do caminho do Senhor. O judeu ele listou todas as suas virtudes, mas aí Paulo passa a confrontar ele e mostrar a contradição nos seus próprios argumentos, quando ele, no verso 21 até o verso 23, ele mostra a incoerência. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Ele era certamente um educador da palavra de Deus, ele orientava bem, instruindo a vontade de Deus a tantas pessoas. Mas ele precisava ser humilde, ele precisava aprender, porque nenhum daquele que conhece bem a palavra de Deus, ele chega ao ponto de não precisar conhecer mais, de ser mais uma pessoa instruída. Ninguém chega ao ponto de saber tanto da palavra de Deus que não precisa mais estudar, mais ouvir. E ao momento que ele se gloriava do conhecimento dele e não buscava mais conhecimento, ele estava mostrando o quanto soberbo ele era, estava incoerente nesse caminho que aparentava amar a palavra de Deus. Você que prega que não se deve roubar, rouba. Ele poderia defender a palavra de Deus, a integridade, a justiça, e até pregar que não se poderia roubar, mas com tantas aplicações desse mandamento, ele poderia chegar à conclusão de que ele também transgredia esse mandamento. Ele cometia esse erro, ele roubava. Ele poderia ser defensor da verdade, mas ao mesmo tempo, ao olhar para a sua própria vida, comparada com a palavra de Deus, ele iria encontrar imperfeição, falta de integridade. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Tanta incoerência na vida daqueles judeus, eles defendiam a integridade de vida, que não iria adulterar, mas ele adulterava. Que não queria associação com os ídolos, mas ele estava preocupado, envolvido com os templos aos ídolos, envolvido em roubo no meio desses templos. Tantos erros haviam na vida desses que tinham prazer na palavra de Deus, mas que não eram perfeitos nos seus caminhos. Eles apresentaram a Paulo, como que apresentando a Paulo a lista das suas virtudes, mas Paulo os confronta com os seus pecados, com os erros que eles cometiam diante do Senhor. Ainda que havia conhecimento da palavra de Deus, havia tantas virtudes na vida deles, mas a vida deles estava manchada pelo pecado. De tal modo que Paulo ele cita um texto do Antigo Testamento que comprova essa linha de sua argumentação. O verso 24 diz: pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Quando em Isaías o Senhor anuncia que eles estavam cometendo pecado, e ao fazerem isso, não apenas cometendo pecado, eles estavam promovendo outras pessoas que não conheciam a Deus, blasfemarem do Senhor. Eles
tinham uma vida manchada por imperfeição e eles conduziam outras pessoas a também pecarem contra o Senhor. Como eles poderiam chegar diante do Senhor e apresentar esse conhecimento que eles tinham da lei de Deus como uma justificativa de que eles poderiam ser aprovados diante do Senhor? O conhecimento que nós temos da lei do Senhor não justifica os nossos erros, não faz com que nós possamos chegar diante desse tribunal do Senhor e sermos aprovados pelas nossas próprias obras. Porque o quanto nós ensinarmos, o quanto nós conhecermos, o quanto nós apreciarmos da palavra de Deus, não anula a verdade de que nós somos pecadores e nós carecemos da graça de Cristo. E é pela graça de Cristo que nós vamos ser aceitos pelo Senhor e nós teremos vida eterna. Somente por meio de Cristo é que nós podemos chegar diante do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças pela Tua palavra. Damos graças, ó Deus, porque o Senhor nos mostra o quanto nós somos dependentes de Ti, o quanto nós precisamos da Tua obra salvadora, ó Deus, para descansarmos e para termos vida eterna. Damos graças por tão grande salvação. Isso nós fazemos em nome de Cristo. Amém.